Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Então eu vou dar um beijo na palavra mais uma vez, beijando o próprio Deus em seu nome. Amém? Muito bem, pode sentar, se acomodar aí na sua casa com muito carinho. E vamos pedir, hoje em especial, a luz do Espírito Santo, para que ilumine a nossa mente, nossa inteligência, ilumine o nosso coração, para compreendermos qual o significado lindo, profundo desta festa de hoje e quais as implicâncias práticas, como que a gente pode no dia a dia viver sob a luz do Espírito Santo de Deus. Então que o Espírito Santo nos ajude a compreender essa palavra. Primeiramente, a primeira leitura, Atos capítulo 2, ela começa assim, quando chegou o dia de Pentecostes. Quando chegou o dia de Pentecostes, aconteceu o Pentecostes, Já havia essa festa. Essa festa já existia. Existia lá atrás, no Antigo Testamento, o povo judeu já celebrava a festa de Pentecostes. Tinha outro nome, Shavuot. Shavuot, a festa das semanas. O que acontecia nessa festa de Pentecostes, Shavuot, lá atrás? Os judeus, eles vinham até o templo, na presença de Deus, para agradecer a colheita, os primeiros frutos de uma nova safra que estava começando. Então eles traziam os frutos para apresentar ao Senhor, para agradecer. Então esse era o significado dessa festa das semanas. Mas também tinha um outro significado. Aquela cena em que Moisés subiu ao Monte Sinai e desceu com os mandamentos, as 2 tábuas da lei. Também os judeus recordavam no dia de Pentecostes, neste dia, a lei que foi dada através de Moisés. Então é o significado. E foi neste dia, no dia desse Pentecostes do Antigo Testamento, que aconteceu já agora o Pentecostes do Novo Testamento. Jesus, 50 dias. A Páscoa, ressuscitou. Num primeiro momento do tempo pascal, nós recordamos a ressurreição de Jesus, Jesus aparecendo aos discípulos. Depois, o próprio Jesus lá no cenáculo, onde aconteceu. O cenáculo é uma casa. Imaginemos assim uma casa, um sobrado de 2 andares. No andar, pertencia ao evangelista São Marcos. No andar de cima, Jesus preparou ali, pediu para preparar a ceia. Ali Jesus instituiu a Santa Eucaristia, pediu para que os discípulos ficassem lá. E lá, durante muito tempo, ele começou a exortar até a sua ascensão domingo passado. E lá Jesus exortava e disse assim: olha, fique aqui no cenáculo, porque é no cenáculo que vai ter a manifestação do Espírito Santo. E durante todo esse tempo, lá no cenáculo, Jesus, ele começou a exortar os discípulos, aquela intimidade, aquela comunhão com os discípulos, para que Jesus ensinou a lei do amor, o mandamento do amor, o que é ser discípulo. E principalmente Jesus começou a preparar os discípulos para a chegada do Espírito Santo. Ele começou a dar nomes: o Espírito Consolador, o Espírito Defensor, o Paráclito, o Advogado, o Espírito da Verdade. Olha quantos nomes Jesus foi começando a preparar os discípulos. E em um certo momento Jesus disse, minha gente, é necessário que eu me vá, é necessário que eu suba, porque se eu não subir, eu não vou poder mandar para vocês o Espírito Santo.
Então, domingo passado, Jesus subiu e hoje está se realizando a promessa de Cristo, a vinda do Espírito Santo. Porque o defensor, o paráclito, o consolador. E Jesus estava inaugurando com isso, com a sua subida, um novo jeito de se fazer presente. Porque ele ressuscitou com o seu corpo glorificado. E aqui nessa terra não é lugar de pessoas com corpo glorificado. Tem um lugar específico, o céu. E Jesus subiu ao céu para preparar-nos um lugar e nos enviar o Espírito Santo de Deus. E hoje celebra-se esta vinda do Espírito Santo. De repente, 9 horas da manhã, minha gente. 9 horas da manhã, aquele vento impetuoso, aquele barulho, enfim, como línguas de fogo, desce o Espírito Santo sobre os apóstolos, com a presença de Nossa Senhora, e ali nasce a igreja, Por isso que a gente explicou domingo passado, por que Jesus na sua ascensão já não levou Nossa Senhora. Já não foi a festa da ascensão e da assunção ao mesmo tempo. Porque ele quis que Maria ficasse para este momento. Ele quis que Nossa Senhora ficasse para esse momento, porque a igreja estava nascendo. E quando a gente reza, aliás, amanhã, Maria, mãe da igreja. A igreja nascente com a presença de Nossa Senhora. E Jesus subiu. E Jesus está inaugurando um novo jeito de se fazer presente. Agora não mais fisicamente. Através dos sacramentos, da Eucaristia, da confissão, da reconciliação. Um novo jeito que ele se faz presente na igreja. Ele é a cabeça. A igreja é o corpo. O que é a igreja? É o corpo de Cristo na história. É a continuação do Cristo na história. Isso é a igreja. É a continuação do Cristo na história. Cristo é a cabeça. Presta atenção. Cristo é a cabeça. A igreja é o corpo de Cristo na história. Mas esse corpo tem uma alma. Esse corpo tem uma alma. Senão não permanece vivo. E a alma da igreja é o Espírito Santo. A alma da igreja é o Espírito Santo que mantém a igreja viva. E olha que interessante, Jesus nos dá o Espírito Santo. É interessante a gente diferenciar, porque muitas vezes a gente usa as linguagens, carisma, dons do Espírito Santo, é tudo a mesma coisa? Eu falei, não é a mesma coisa. Quando a gente fala de dons carismáticos, quando a gente ouve igreja carismática, enfim, missa carismática, renovação carismática, e o carisma são situações, são dons específicos para colocar em comum. Tem gente que tem o dom da profecia, o dom da pregação, o dom do serviço, o dom da missão. Isso são carismas específicos para colocar a serviço do bem comum, a serviço da comunidade, a serviço da igreja. Isso são carismas. Dons não. Os 7 dons que a gente proclama, que o Espírito Santo vem nos dar, a plenitude, os 7 dons são para nós. É para a pessoa. É para cada um. É para mim, é para você. É para cada um. Para quê? Para nos auxiliar nesse processo de santificação. Então peça os dons. Peça os dons para você, para a sua caminhada espiritual. Os dons da ciência, da sabedoria, da piedade, do temor de Deus, do entendimento. Peça os dons para a sua caminhada espiritual. Nós precisamos desses dons para a nossa caminhada de fé. E Jesus, presta atenção no que eu vou dizer agora, porque é muito forte. Jesus prometeu o Espírito Santo, hoje se cumpre a promessa do Espírito Santo, porque, minha gente, presta atenção, nós vamos precisar dele. Jesus falou assim que o Espírito Santo é o defensor. Jesus falou que o Espírito Santo é o paráclito, e nós vamos precisar de um advogado, de um defensor. Sabe quando? Na hora do nosso julgamento. Imediatamente na hora de nossa morte, nós seremos julgados. Nós seremos julgados. E sabe quem vai estar lá? Eu quero, e estou rezando para isso. Para que no dia do meu julgamento, tenha de um lado o Espírito Santo, o defensor, o paráclito, e de outro lado Nossa Senhora. Eu quero pelo menos essas 2 pessoas ali. A pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Nossa Senhora, para me defender. Por quê? Porque o acusador, minha gente, e é isso que Jesus fala assim, é necessário que eu vá. Eu tenho que ir para mandar para vocês o defensor, o advogado, porque a gente vai precisar nesse momento. Sabe por quê? Porque o acusador, ele vai querer reivindicar a nossa alma para ele. Ele vai querer reivindicar a minha alma, a sua alma para ele. Ele acha que é dele. Por quê? Por causa do acúmulo de pecado. Então, quando lá na presença de Deus,
Ele vai dizer assim: não deixa esse fulano entrar no paraíso. Não deixa essa pessoa entrar no céu. Por quê? Olha só a lista de pecado. Olha só a lista de pecado. Ele vai acusar um por um para tentar nos tirar do céu, para nos levar junto com ele para a escuridão, para as trevas. E o próprio Jesus também vai nos dar aquele alerta, minha gente. O próprio Jesus vai nos dar aquele alerta: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho que conduz às trevas e à perdição. E olha, pasme o que eu vou dizer para você agora. Eu até repeti ontem aqui. Jesus veio para todos. Jesus veio para todos, veio para salvar toda a humanidade. Todos, todos, todos. Ele veio para todos, mas infelizmente, nem todos vão merecer a salvação de Jesus. Por quê? Não porque Jesus não tenha potência e força para isso, mas pelas opções de vida. O próprio Jesus vai dizer: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque larga, espaçoso é o caminho que leva à perdição. E olha, pasme o que Jesus disse: muitos são os que por ele entram. Então por isso que a gente precisa do Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo age na minha vida, age na sua vida? Preste atenção para a gente pedir a cada dia a força do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele primeiro nos dá consciência. É o Espírito Santo que nos dá consciência do pecado. Ele que alerta. É aquele que dá aquelas cutucadas: não faça isso. Não vá por esse caminho. Não faça isso com você e com as pessoas. Não vá, não siga por essa rota. Não siga por esse caminho. Não se desvie. É o Espírito Santo que fica nos apontando: isso não é de Deus, Deus não gosta disso, isso é pecado, isso vai levar você pela porta espaçosa. É o Espírito Santo que nos dá consciência do que é certo, do que é errado. Por isso que ele é luz, por isso que ele ilumina, por isso que ele mostra. Por isso que o próprio Jesus vai dizer assim: ó, eu posso perdoar tudo, menos o pecado contra o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que mostra a verdade. Então ele nos aponta o que é errado, ele nos dá a consciência do pecado. É o Espírito Santo que nos aponta o caminho da salvação. Jesus é a salvação. É o Espírito Santo que nos aponta para ele. Porque ele vai nos orientando, nos iluminando, mostrando o caminho que nos leva a Jesus. Porque quem nos dá o Espírito Santo é Jesus. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. Jesus que nos dá a alma, essa luz para iluminar o corpo, que é a igreja. Então é o Espírito Santo que nos mostra o caminho da salvação. O Espírito Santo que nos mostra a verdade, gente, a verdade das coisas. E acima de tudo, tarefa para a semana. Tarefa para a semana. Leia Gálatas capítulo 5. O livro de Gálatas capítulo 5, lá pelo versículo 21. Os dons, os frutos do Espírito Santo. Bondade, alegria, fidelidade, amabilidade. Você viu aí quanto que mudou a vida dos apóstolos? Então, eu e você somos chamados a viver esta presença do Espírito Santo no dia a dia, produzindo bons frutos, produzindo bons frutos. Olhe para você, o resultado de tuas ações, o que você gasta mais tempo, se você se alimenta com os dons do Espírito Santo, se você pede, por isso que é necessário pedir os dons do Espírito Santo, minha gente. A força da terceira pessoa da Santíssima Trindade é o amor entre o Pai e o Filho. É o Espírito Santo que desceu sobre os profetas, o Espírito Santo que desceu sobre o coração puríssimo de Nossa Senhora, fecundando em Nossa Senhora a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo eterno de Deus. É o Espírito Santo que desceu sobre Jesus no momento em que ele entrou nas águas do Rio Jordão, e ali começou a história da salvação. É o Espírito Santo que o próprio Jesus, ele nos aponta, nos mostra, nos distribui. É o Espírito Santo que na Eucaristia o sacerdote invoca para que aquelas espécies de pão e vinho se transformem em corpo e sangue do Senhor. É a presença viva, é o Espírito Santo vivo na igreja. Mas eu tenho que ser pessoa espiritual. Todos nós somos seres humanos, minha gente. Todos nós somos seres humanos. Mas às vezes a gente se comporta, infelizmente, como os animais da natureza. Quer ver um exemplo concreto? Um exemplo concreto disso? Quando você se levanta, vai tomar o café, você lembra de fazer o sinal da cruz? Os animais não fazem o sinal da cruz. Eu nunca vi um leão, uma onça, um tigre se benzer antes da refeição. Ele não faz isso, porque ele é animal. Mas nós não somos animais. Somos seres humanos, imagem e semelhança de Deus.
Então, antes da refeição, antes do café, antes do almoço, antes da janta, procure rezar com a sua família. Ser uma pessoa espiritual, buscando as coisas do alto. É assim que a gente começa a dar frutos, minha gente. Os frutos do Espírito Santo em cada um de nós. Gálatas 5, é a lição para essa semana. Então, minha gente, meu amado, minha amada, você é chamado para ser uma pessoa de Deus. Deus quer a sua salvação. Jesus veio para salvar e nos manda o Espírito Santo como aquele advogado, aquela luz que não quer que você viva nas trevas, no erro, na escuridão. Mas vai depender de minhas escolhas, de suas escolhas. Então, que a partir de hoje, recebendo o dom do Espírito Santo que você já recebeu no batismo, foi confirmado na tua crisma, então viva agora como um ser diferenciado, um ser que toma posse do Espírito Santo. Peça os dons, os carismas, serviço, colocar a serviço os seus dons, mas os dons, os 7 dons, é para a sua santificação. Então peça a Deus o dom da sabedoria, do discernimento, da piedade, do temor de Deus, do conselho, da ciência. Peça os dons do Espírito Santo na tua caminhada e você vai começar a sentir e perceber a diferença na tua vida. Amém? Creio em Deus.